Tarde a todos. Então, bem-vindos aqui a esta nova live, onde hoje vamos falar sobre signos e sexualidade com a nossa querida Cláudia Machado, que é uma astróloga. Portanto, vamos então aqui começar, está bem? Bem-vindos aqui a quem está a chegar. Vou marcar aqui o comentário. Então, exato. Já fica aqui a saber. E vamos aqui convidar a Cláudia. Vamos lá. Cláudia já cá está. Espera aí. Vou-te já convidar. Vamos ver. Ok. Já aceitei, já te convidei. Vamos ver o que é que sai Já primeiro, Cláudia. Olá, tudo sabe, bem? sim. Bem-vinda. Consegues Transmissão me ouvir agora. bem? Sim, consigo. Sim. Boa. Então, antes de mais, muito prazer e grata por teres aceito aqui este convite para falarmos aqui deste tema, que acho que deve interessar aqui a muita gente. Antes de mais, queres-te apresentar aqui a quem não te conheça? O que é que queres que eu diga? Assim, não Ah, sei o que é que quer dizer quando me apresento. Então, pronto, eu sou a Cláudia Machado e tenho um projeto que se chama Astrologia para o Despertar, que começou em 2012 e procuro, através da astrologia, ajudar as pessoas a ser uma ponte, um canal para que cada pessoa possa fazer mais o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal e alinhar-se com o seu caminho, com o seu propósito através desta linguagem. E basicamente é isso. E faço muitas coisas. Dou consultas, faço retiros, dou cursos, faço workshops, faço viagens e pronto, e mais umas tá. quantas coisas. Escrevo, pronto, essas coisas. Muito bom, muito bom. E Gratidão, eu obrigada também fico. também pelo teu convite para este tema que sim, acho que é sempre muito interessante e que as pessoas gostam de se explorar e de saber mais. Uhum. Sim, sem dúvida, já há algum tempo que eu gostava de trazer este tema e achei que a pessoa certa eras tu. Portanto, para quem não me conhece, o meu nome é Alicia e eu trabalho com Tantra e com sexualidade consciente. Acima de tudo, o objetivo é fazer empoderamento, empoderamento pessoal, sanar a forma como nós vivemos a nossa sexualidade, ressignificar e, portanto, está toda esta temática da sexualidade consciente aqui muito presente naquilo que eu faço e, portanto, eu achei por bem e por interesse não só meu, mas também por todos os espectadores que aqui temos, não é? De falarmos aqui um bocadinho como é que, porque nós normalmente costumamos falar dos signos, não é? E tu Uhum. que estás dentro aqui da astrologia sabes que há muito mais para além daquilo que é o signo solar. E imagino que as pessoas quando vão ver a sexualidade, não é? Para quem gosta da astrologia, vá buscar imediatamente o signo solar Uhum. e, pronto, então era para abrir aí esse espaço para tu Tá bem. poderes começar aqui a trazer informação para Uhum. quem quer saber um pouco mais sobre a sua sexualidade e do seu Uhum. signo ou às Uhum. vezes dos parceiros ou assim. Ok. Então, eu a seguir, eu vou fazer só uma pequena introdução e a seguir, depois também contigo, vou falar, dar assim um breve apontamento sobre a energia sexual de cada signo, mas é importante fazer este apontamento. Nós não somos só o nosso signo solar e habitualmente, agora está aqui Yasmin, habitualmente as pessoas vão à procura quando vão ler informação do seu signo. Mas quando falamos de sexualidade, ou seja, há outros planetas que envolvem muito mais a questão da sexualidade e que nós podemos interpretar no mapa astrológico do que propriamente o nosso signo. Por isso, o que eu recomendo a quem nos está a ouvir é que possam fazer o seu mapa astral na internet ou ter um mapa, podem fazer no astro.com e procurar, ou seja, começarem a conhecer o seu mapa astral, ou seja, basicamente saber onde é que os planetas estavam no dia em que nasceram, no dia e na hora em que nasceram. Porque isso vai-vos dar um enquadramento muito maior daquilo que são e daquilo que é a vossa proposta de vida. Quando falamos de sexualidade, há muitos temas mesmo, nós aqui não vamos conseguir explorar. Eu acho que um dia é uma hipótese, isto tinha que ser quase um workshop ou até um curso
para falar de astrologia e sexualidade, porque é um tema muito, ou seja, é muito profundo, e quando analisamos o mapa, e quando esse tema, por exemplo, é analisado numa consulta, é algo que tem que ser visto vários aspectos, não é chapa 5, porque tenho Vênus em Carneiro e sou assim, não, há muito mais condições. Portanto, aquilo que eu também disser, não levem à letra, se não se identificarem a 100% é normal, porque pode haver aspectos no mapa que não sabem interpretar e que não demonstram tudo aquilo que eu estou a dizer. Mas, dizendo, vou falar aqui um bocadinho dos planetas, porque acho que é importante fazer este enquadramento. Ou seja, nós temos o nosso signo solar, que tem a ver com o dia em que nós nascemos do mês, não é? Por exemplo, agora, as pessoas que nasceram agora são do signo de Caranguejo, na altura desta live. Mas, por exemplo, se nós tivermos, ou seja, não vou dar exemplos, se tivermos, onde nós temos a nossa Vênus, ou seja, o planeta Vênus, vai falar-nos muito daquilo que nos dá prazer, do prazer que buscamos no outro e que buscamos através de nós, também do contacto com a nossa sexualidade. Vai-nos falar da forma como também cruzamos o amor com a sexualidade, não é? Porque para umas pessoas isso é muito importante e para outras pode não ser tão importante assim. Ou seja, a qualidade da nossa Vênus, o signo, a casa e os aspectos que ela vai fazer vão-nos mostrar aquilo que nos dá prazer, aquilo que buscamos, que vamos atrás para obter prazer. Vai-nos falar também da nossa forma de seduzir, aquilo que também nos seduz, ou seja, a forma como nós seduzimos o outro e a forma como nos deixamos seduzir, aquilo que, por exemplo, nas mulheres procuram num parceiro, e aquilo que buscamos no amor. Isto é Vênus, ok? E depois temos que ver o signo onde está a nossa Vênus para perceber isto, o signo, as casas e os aspectos. Marte vai-nos falar muito da nossa libido, que já é, ou seja, nós, quando falamos de sexualidade, uma das primeiras coisas que eu olho, quando alguém me questiona sobre a sexualidade, é logo ver Marte e Vênus. É a primeira coisa que eu olho, é ver onde é que está Marte e Vênus e qual é a condição desses signos. Então, Marte vai-nos falar da nossa libido, da nossa tesão, da nossa vontade, da forma como conquistamos também para a questão da sexualidade, da forma como vivemos o nosso poder e a nossa energia sexual. Quando falamos, eu não sou tão entendida nisso, a Alicia será mais, mas quando falamos de Kundalini, falamos também desta fusão entre Vênus e Marte, ok? E entre Sol e Lua de forma diferente. O Sol e Lua tem muito mais a ver com o consciente e o inconsciente em nós, aquilo que nos move, mas o Marte e Vênus falam muito mais sobre o prazer carnal que nós sentimos enquanto seres humanos, ok? Então, o Marte vai nos mostrar a forma como vivemos a sexualidade de uma forma expressiva para fora. Há pessoas que não vivem tão para fora, mas é a forma como vivemos. Um Marte mais debilitado vai ter mais dificuldade em expressar a sua sexualidade, por exemplo, ok? Também temos que ver o signo, a casa e os aspectos que Marte possa fazer com outros planetas. Tipicamente, pessoas, independentemente do signo, que têm Marte e Vênus conjuntos no mapa astrológico, há exceções à regra, costumam ser pessoas com uma libido elevada e com uma vontade sexual elevada, ou seja, são pessoas que vivem a sexualidade com muita expressão e como uma grande necessidade consciente, geralmente, ok? Mas depois há exceções à regra. Depois temos outros planetas que também envolvem o tema da sexualidade. A Lua, por exemplo, fala muito ao nível da sexualidade, aquilo que nos nutre através da sexualidade também, ou seja, emocionalmente aquilo que buscamos no outro, ou aquilo que são as nossas carências, os nossos medos e as nossas inseguranças, que também afetam a expressão da nossa sexualidade, mas também a forma como gostamos de ser nutridos quando partilhamos a experiência sexual com o outro ou quando a partilhamos connosco próprios. Depois há outros planetas, por exemplo, Plutão, quando Plutão está envolvido com Marte ou com Vênus, ou com a Lua, também pode, por exemplo, Plutão com Vênus ou com Marte, em aspecto com Vênus ou com Marte, dá uma grande intensidade sexual. Júpiter também, uma grande expansão, uma grande necessidade de expandir e de vivenciar a sexualidade de várias maneiras diferentes ao longo da vida. Se tivermos Saturno em aspectos mais tensos com Marte ou com Vênus, se calhar vamos ter mais dificuldades em expressar a nossa sexualidade e em aceder a essa energia, por exemplo. Mas isto são tudo coisas que podem ser superadas, ou seja, uma coisa importante dizer, o nosso mapa não é estanque. O nosso mapa é uma proposta evolutiva, mesmo que hajam dificuldades, elas podem ser superadas, não é? Com terapia, com consciência, com desenvolvimento pessoal, com trabalho, não é feito? A Alicia trabalha nesta área, portanto pode ajudar também nisso, mas ajuda-nos às vezes a conhecer o nosso mapa, ajuda-nos a perceber os padrões e a perceber de onde é que vem, perceber se é uma questão kármica, se é um trauma que temos de infância, se há um bloqueio ao nível do amor próprio, da autoestima que bloqueia
a expressão e o fluir da nossa energia sexual. Então é muito importante perceber os planetas. Depois também temos as casas. A casa 8, tipicamente em astrologia, é a casa que fala da sexualidade. É a casa que fala das nossas fantasias, das nossas emoções mais profundas e dos nossos instintos sexuais, porque é a casa do poder pessoal. E o poder pessoal também, acredito, está muito ligado à energia da Kundalini, pois não sei se a Alicia pode confirmar isso, é verdade? E depois, secundariamente, temos a casa 5 e a casa 7. A casa 7 das nossas relações, os companheiros, e a casa 5 também o romance, o flerte e a sexualidade mais pelo prazer ou mais casual. Na casa 8 é a sexualidade mais profunda, mais íntima e mais visceral, ok? Pronto, isto são só tópicos, não é? Para nós abordarmos. Não sei se queres dizer alguma coisa agora, depois eu posso falar um bocadinho de cada signo, se quiseres, se fizer sentido. Ou se há perguntas, entretanto. Sim, portanto também surgirem perguntas, também estou aqui disponível. Acho aqui muito interessante ter a forma como tu descreveste aqui entre Vênus e Marte, portanto, que disseste aqui que Vênus é a forma como nós conectamos com a parte sedutora, não só com a nossa, mas também como é que também nós nos deixamos seduzir, não é? Tem um pouco a ver com, pelo menos na minha linguagem, transfiro aqui para as linguagens, para a comunicação entre o casal, quando há um casal, não é? Para a comunicação entre as duas pessoas, como é que essa comunicação acontece, o que é que é também as linguagens do amor, de alguma forma, tem a ver com a parte comunicativa. E esta parte de Marte, em que fala sobre a libido e a vontade, e como é que nós expressamos, como é que vivemos essa sexualidade de uma forma mais cá para fora, que é aquilo muito que acaba por afetar, ou tem afetado ou há muitas mulheres ainda com esta Marte afetado, de alguma forma, que é essa libido. E essa libido muitas vezes não é só a libido sexual, a libido pelo quer ter sexo com alguém, quer ter um orgasmo, mas é a libido que é a motivação pela vida, é o entusiasmo, é essa vontade de viver, é essa vontade de desfrutar a vida, de sentir-me viva por dentro, de alguma forma. E então é muito interessante, porque é isto, essencialmente, agora olhar para esta linguagem astrológica que trazes, e acima de tudo tem muito a ver, aquilo que eu trabalho é trabalhar esta libido, portanto despertar a libido da mulher e de alguma forma desconstruir tudo aquilo que a está a bloquear, não é? E depois, de alguma forma, conectar com a Vênus, que é conectar com a nossa energia feminina, como é que eu sou capaz de seduzir, como é que eu me abro para receber também a sedução do outro, não é? Como é que eu conecto com essa energia mais envolvente, não é? Então é super interessante, assim como falaste também, associaste aqui a Kundalini, despertar da Kundalini com o nosso poder pessoal, sem dúvida, quando há um despertar da nossa Kundalini, que de alguma forma vai trazer, sim. Quando tu dizes que há esta fusão entre Vênus e Marte, é mesmo bonito encontrar estas duas linguagens, porque... Interlaçam-se, sim. É, sem dúvida, que no fundo é o entrelaçar entre aquilo que é a nossa energia feminina equilibrada e a nossa energia masculina equilibrada. E quando nós temos estas duas energias equilibradas a fundirem-se uma na outra, então sim, há um despertar seguro da Kundalini. Porque nem todos os despertares são assim tão simpáticos. Exato. Depois depende também como é que a pessoa está pronta para esse despertar. Portanto, acho que é muito interessante esta fusão desta nossa linguagem. Sim. Não, eu acho que é super importante cada vez mais se falar de sexualidade consciente e sagrada, porque eu também percebi isso, não só comigo, mas com pessoas que fui acompanhando, que o reflexo da nossa vida sexual, seja com um parceiro ou não, é um reflexo da forma como abordamos a vida. Então, pessoas que têm geralmente muito medo, pessoas muito que se bloqueiam durante a vida, geralmente a vida sexual também está bloqueada. É quase, andam em paralelo. E eu percebi isso quando fiz o meu processo. Sempre tive assim questões com a minha sexualidade, não tenho problemas em dizer desde muito nova, sempre tive muitos bloqueios, muitos traumas de abuso na infância que dificultaram essa expressão quando cresci e me tornei mulher, e só depois de passar por processos assim muito convulsivos e muito lá na sombra de escorpião e no profundo, e eu não, na altura não fiz nenhum acompanhamento em Tantra ou em Kundalini, mas no meu processo terapêutico, naquele momento em que resgatei
em maior consciência ao meu poder pessoal, a minha vida sexual desbloqueou. Eu mudei do dia para a noite, ou seja, tudo aquilo que eu achava que era a sexualidade para mim mudou drasticamente do dia para a noite, quando eu comecei a viver mais a vida, a não ter medo, a enfrentar, a sair da minha zona de conforto, a dizer, a afirmar que me amava e que ia ser a minha prioridade, a minha própria libido e a minha vida sexual mudou radicalmente. Então eu comecei a perceber e a notar isto também nas pessoas que fui acompanhando. Então acho que é um tema mesmo muito importante, ou seja, a qualidade da nossa vida sexual também é um espelho da forma como vivemos a nossa vida e vice-versa, e as coisas estão relacionadas uma com a outra, não é? Porque nós somos energia e tudo é energia. Energia sexual é uma das energias que temos dentro de nós, que tem muito a ver com a energia criativa e criadora e geradora de vida, não é? Então, se nós temos isso bloqueado, nós não conseguimos gerar e fazer as coisas acontecer. Então é muito interessante, realmente é um tema super. Eu por acaso nunca mergulhei muito aprofundadamente nele, nem astrologicamente para estudar, tenho muita coisa para fazer, mas é um tema que eu acho apaixonante, super giro, portanto adoro falar sobre isto. Sim, 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 e é interessante porque lá está, esse trabalho que eu vou fazendo, tu aqui disseste que primeiro começaste a desbloquear outras coisas na tua vida, não é? E a enfrentar coisas que tinhas receio e a ir para a frente com os projetos, não é? E que isso depois acabou por ter um impacto na tua sexualidade. Eu fiz o trajeto ao contrário, eu comecei pela sexualidade e pelo Tantra, de alguma forma, que me veio dar a entender que eu tinha uma série de crenças limitantes na sexualidade que eu não sabia porquê, mas acabavam por não me permitir conectar com o prazer, conectar com o parceiro, chegar, saber comunicar assertivamente sem ter vergonha, sem sentir-me culpada, sem ter medo, de alguma forma. E quando eu começo a fazer esse trabalho de desconstrução de crenças e a reconstrução da relação que eu tinha com o meu corpo, com o meu ser, com a minha própria energia feminina, também estava muito bloqueada. Então isso começa a ter um impacto muito grande na minha vida sexual e depois começou a ter na minha vida à minha volta. É os meus projetos, a minha força de vontade, a minha motivação, a minha força de vida. Portanto, foi interessante, lá está. E depois o trabalho que eu hoje faço, no fundo, vai buscar isso. Vamos trabalhar todos esses medos, todas essas coisas que nos impedem de seguir para a frente com a nossa vida e ao mesmo tempo desbloqueamos a energia feminina e trabalhamos a libido. Que é a motivação pela vida. Sem dúvida. Incrível, não é? Então, olha, a minha ideia era passar um bocadinho pelos 12 signos, falar um bocadinho de cada um, claro, uma coisa muito, muito ligeira, muito breve. O que eu recomendo a quem nos está a ouvir é que não se foque propriamente no seu signo solar, mas, por exemplo, no Vênus e no Marte. Se vocês souberem em que signo tem Vênus e Marte, onde é que tem a Lua e também onde tem o Sol, podem ouvir sobre esses signos, porque a combinação deles vai-vos mostrar algumas características da vossa energia sexual. Claro que depois isto muda conforme os aspectos e a casa onde está, mas especialmente os aspectos, mais do que a casa, é os aspectos. Ou seja, se eu tiver aspectos muito tensos, se calhar a energia está mais bloqueada ou com maior dificuldade em expressá-la. Se for aspectos mais harmónicos, à partida flui com muito mais espontaneidade. Portanto, isto aqui só numa análise aprofundada é que dá para perceber, mas pronto, espero que gostem da visão. Se calhar alguns não são novidade, porque a gente já vai conhecendo os signos um bocadinho. Então eu vou começar por Carneiro, que é o primeiro signo do zodíaco. E Carneiro, o Marte ou Vênus, se bem que Marte e Vênus são diferentes, já sabem, por exemplo, uma Vênus em Carneiro, desculpa, pode ser muito conquistadora, não é? A sede de experimentar o prazer, de seduzir. Geralmente quem tem Vênus em Carneiro gosta de seduzir e gosta de ser a pessoa que dá o primeiro passo, ok? É muito engraçado ver, analisar isso e já tenho comprovado às vezes em sessões, quando eu pergunto isso às pessoas ficam assim a olhar para mim, tipo, como é que tu me conheces? Está a Vênus em Carneiro, assim, eu digo, tu gostas de seduzir, tu gostas de ir atrás, tu gostas de conquistar, se a Vênus estiver com bons aspectos, geralmente há essa pica para a ação e para o movimento, e são pessoas que precisam de viver o prazer sexual, porque Carneiro é muito conectado ao corpo, então há signos que são mais conectados a essa energia naturalmente do que outros. Não quer dizer que os outros não precisem, mas vivem de forma diferente a sexualidade. Marte em Carneiro, por acaso eu não tinha pensado falar em Vênus e Marte, mas posso fazer esta diferença porque acho que faz mais sentido agora que estou a pensar nisto. Marte em Carneiro é um instinto sexual muito forte e muito apurado, geralmente um desejo quase incontrolável, não é? Pode até conferir um lado bastante insaciável, não é? Uma necessidade
da vivência sexual constante. Claro que tudo isto tem sempre um lado de sombra, não é? Tudo o que não é vivido em equilíbrio, seja por excesso ou por bloqueio, tem o seu lado de sombra, não é? Vou aqui focar naquilo que é as características gerais, mas depois nós podemos sempre viver isto como se fosse um termostato, não é? Com diferentes graus de intensidade. Mas geralmente o Marte em Carneiro puxa para um lado de grande aptidão sexual. Não sei se queres ir parando que eu pare entre cada signo ou sigo? Achas que vou seguindo? Vai seguindo. Se alguém quiser fazer comentários, eu estou aqui a retirar notas para mim. Está bem. Depois também me diz, se houver alguma pergunta, diz-me que eu não vou olhando para aqui. Exato. Então, vamos para Touro. Então, uma Vênus, por exemplo, em Touro, tem um lado muito mais romântico, tem um lado muito mais... Se calhar uma Vênus em Touro vai valorizar os preliminares, por exemplo, no momento sexual, vai valorizar os gestos, a envolvência, o romantismo, a preparação, não é? Porque Touro precisa despertar todos os sentidos, então uma Vênus em Touro vai querer que todos os seus sentidos estejam despertos para desfrutar em pleno da sua sexualidade, o olfato, paladar, o toque, a audição, a visão, tudo isso vai ser importante. E é um signo, ter uma Vênus em Touro geralmente confere à pessoa um cariz bastante romântico e envolvente e muito dedicado ao outro. Por exemplo, Carneiro, que é o signo anterior, é mais eu quero o prazer para mim e às vezes não pensa tanto no outro. Uma Vênus em Touro pensa muito no prazer também e naquilo que está a receber, mas também a dar ao outro. O Marte em Touro, que é muito semelhante, mas a expressão da energia sexual é muito mais lenta. Em Carneiro é rápido, não é? E é tipo, é já, é hoje, é para ontem. O Marte em Touro pode ser lento, pode ser aquele viver a sexualidade de uma forma mais lenta, mais longa no tempo, uma prolongação do prazer também. Às vezes o Marte em Touro pode ser limitador ou não, depende depois do resto da condição do mapa, não é? Pode haver ali um travão maior, uma pessoa mais ponderada, mais sensata, menos impulsiva e que demora até decidir abrir-se na sua expressão sexual. Mas, por exemplo, tanto Vênus e Marte em Touro pode ser assim, realmente este lado bastante, como é que eu ia dizer, compenetrado e dedicado a vivenciar a sua energia sexual. Mas tem que estar voltado para lá. Ok, se não estiver, tipo, não está, porque o Touro precisa de tempo, então se não tenho tempo não vou dedicar a isso. Já o Carneiro não, pode ser em qualquer lugar, a qualquer momento, por exemplo, ok? Isto é muito geral, isto é muito genérico, ok? Mas para perceberem a diferença que há entre cada signo, e lá está, eu posso ser Touro eu conheço pessoas que são Sol em Touro, mas têm Vênus e Marte em Carneiro, então a sexualidade é muito vivida através de Carneiro e não de Touro. E vice-versa, sou Carneiro, mas eu não sou nada assim. Não, se calhar tens Vênus e Marte em Peixes ou em Touro, então vai mudar a configuração e a forma como vive essa energia. Em Gêmeos, geralmente há uma necessidade de experimentar coisas novas, de viver a sexualidade de uma forma mais divertida, mais leve, expansiva, também rápida. Mas pode ser muito a necessidade de conhecer muitas coisas e muito diferentes, por exemplo, ter uma diversidade de experiências a nível sexual, porque é um signo de ar. Dar aso a algumas fantasias, às vezes não passam de fantasias, porque pode haver dificuldade de materializar isso. Pode ser um signo muito mental, quando vive a sexualidade, isso pode não ajudar essa expressão, se tivermos lá Vênus e Marte, principalmente. A Vênus vai procurar seduzir através das palavras e através do flerte, não é? Porque uma Vênus em Gêmeos é o flerte. E se tivermos um Marte em Gêmeos, pode ser, de alguma forma, às vezes acontece que pode ser, a vivência sexual pode ser muito mais, como é que eu ia dizer, mental e platónica do que às vezes efetiva. Não quer dizer que ela não aconteça. Ou ser uma experiência muito diversificada, não é? Ter vários parceiros, experimentar coisas diferentes, experimentar coisas mais fora da caixa, pode ser muito uma necessidade de Gêmeos. Mas isto, lá está, é muito redutor esta análise, está bem? Não se assustem, de repente se olharem, ai, mas eu não sou nada assim, está tudo bem. Pode haver lá aspectos que dizem que não. Chegamos a Caranguejo, que é um signo mais romântico, mais família, mais da intimidade, um signo cuidador e protetor. Portanto, se temos lá uma Vênus, vai ser uma necessidade muito grande de
que o outro se sente seguro perto de mim e eu só me abro e só me quero envolver se me sentir segura na relação com o outro. Há muito é como se a segurança fosse uma premissa para para a vivência da expressão sexual em caranguejo, uma necessidade de cuidar e de ser cuidado, de amar e de ser amado. Às vezes também é um signo romântico, pode ter alguma dificuldade em expressar a intimidade, ou seja, ou ser muito reservado com a sua intimidade. É uma coisa que tem que ser mesmo íntima, no seu núcleo, num lugar seguro. Por exemplo, vamos voltar a Carneiro. Carneiro pode ser em qualquer sítio, caranguejo não. Tem que ser num sítio onde eu me sinta segura, onde eu sinta que tenho as estruturas físicas, emocionais e mentais para me abrir sexualmente a mim e ao outro. Mas quando se conecta, caranguejo, tanto Vênus e Marte em caranguejo, há uma grande profundidade, há uma grande troca. Geralmente a sexualidade está diretamente relacionada com o amor e com os sentimentos. Tem que existir sentimentos para haver esse contacto sexual, principalmente quando é com o outro. Pode gerar também, num lado mais sombra, as dependências, não é? E vir daí a frustração e a mágoa, quando eu sinto que as coisas estão a falhar e acho que a culpa é minha ou a culpa é do outro, porque é muito emocional, ok? Então pode ser um excesso de emoções também na vida sexual. Não sei se está aqui, já vi que houve para aqui partilhas, mas eu não consegui ler. Estava aqui a ler uma falda. Não fosse só escorpião. Ok, está a falar. Ela está à espera de escorpião ainda. Então. Já agora deixa-me só fazer aí uma nota relativamente. Vou tentando fazer assim ao final de cada 4 signos para não estar sempre a interromper. Há aqui uma nota muito interessante de Vênus em Touro. Eu costumo brincar. A gente depois, quando chegar ali à parte do escorpião, eu depois faço o meu comentário e depois tu explicares. Mas o Vênus em Touro, eu costumo dizer que é o signo um bocadinho do Tantra e da sexualidade sagrada, porque tem muito a ver com esta questão do despertar os sentidos, que é super interessante. Ver que há pessoas que já têm de alguma forma esta natureza, ou seja, elas já se conectam sexualmente com esta necessidade, ou seja, em que isto faz parte de um ritual que para elas tem que ser, não é? Que é natural, e que na maior parte das pessoas isto não acontece necessariamente. Pronto, então eu costumo dizer que Tantra, se fosse um signo, teria certamente Touro, é Vênus em Touro, e depois eu já volto a fazer o comentário. E se calhar depois Marte escorpião, não é? Pronto, se calhar é isso. Já estava a ver. Não, porque na verdade a casa 8 é a casa do escorpião e a casa do amor próprio e da valorização pessoal é a casa 2, segundo chakra, que também está muito ligado à energia sexual. Portanto, faz todo o sentido de Touro, escorpião ser um dos eixos da sexualidade, sem dúvida. Portanto, havendo signos associados ao Tantra e à sexualidade consciente é Touro e escorpião, sem dúvida, na minha perspectiva. Então, vamos para Leão, não é? Então, Leão é expansivo, caloroso, afetuoso, busca muito o prazer, mas também gosta que o parceiro ou que os parceiros tenham prazer consigo. Há muito mais esta necessidade de brilhar na sexualidade, se tem lá Marte e Vênus. Geralmente Marte e Vênus em Leão, muita sexualidade, muita expressão sexual, ao prazer no ato sexual também e na descoberta do que isso nos traz. São signos, Leão é um signo que um dos seus valores pode passar mesmo pela questão da sexualidade. É muito importante porque se conhece e se encontra, porque Leão está associado à essência, não é? Ao brilho interior. E como a energia sexual está ligada ao poder pessoal, não é? Leão também está ligado a isso de alguma forma. É como se através da energia sexual eu também conseguisse perceber melhor aquilo que eu sou e consigo captar ou trazer para fora aquilo que é a expressão do meu poder pessoal através do romance, da sexualidade e do amor. A Vênus em Leão, há muito esta necessidade de me sentir a rainha, não é? Na relação. E de seduzir, ser seduzida ao prazer dos dois lados. Não é tão selvagem e tão visceral quanto Carneiro. Também é fogo, mas é um fogo mais afetuoso e mais amoroso. Ou seja, há uma necessidade de ser um momento de amor também, de partilha de afetos, mas com muita expressão e com muita exteriorização. E o Marte também essa busca, essa necessidade física, porque Marte em signos de fogo traz muito essa necessidade física de viver a expressão sexual fisicamente no corpo e de perceber
como é que isso me afeta também. Portanto, acho que Leão é muito isto. Chegamos a Virgem, que é sempre um signo. Eu lembro-me que nas aulas de astrologia era engraçado, falávamos às vezes sobre isto e a gente dizia que era assim dos piores signos para a questão da sexualidade, porque assim, eu não acho que seja. Eu tenho Vênus e Marte em Virgem, portanto tive que aprender a viver com isso. E então, de todo, pela minha experiência, não acho que seja negativo ter Vênus e Marte em Virgem, mas às vezes vejo que as pessoas associam a um lado mais negativo a Vênus e Marte em Virgem. Claro que depende de muitos fatores, não é? E do trabalho. Pode efetivamente, Virgem é um signo da castidade e da pureza. Portanto, pode haver até, e é engraçado, eu até vou partilhar uma coisa, já partilhei isto noutros podcasts e noutros momentos, não é nada assim novo, mas que para as pessoas que estão aqui vai ser a primeira vez que vão ouvir, mas eu, quando era mais nova, queria ser muitas coisas e pensava em muitas coisas, e uma das coisas, passava muita coisa pela cabeça, eu sou balança, portanto, eu dava para tudo, desde ser, podia ser tudo o que eu quisesse, mas uma das coisas que eu pensava muitas vezes é que eu pensava mesmo, eu posso perfeitamente ser casta, nunca ter relações sexuais, vou para freira, ou então vou para missionária, e vou para o outro lado do mundo e vou me dedicar a uma causa. E eu, quando pensava nisto, quando era mais nova, quando eu pensava nisto, era mesmo real, não era uma fantasia ou uma... É claro que eu percebi que depois tive que fazer outro caminho e perceber as outras coisas, mas Virgem está muito associada a essa castidade e a à vivência de uma energia sexual muito interior, eu acho, muito interior. Tanto que eu redescobri a sexualidade comigo, não foi na relação com os outros. E eu sou balança, não foi na relação com o outro, foi comigo. E foi comigo que eu desbloqueei depois a relação com o outro. Talvez por ter Marte e Vênus em Virgem, não sei, mas pode ser um dos indicadores. Agora, sem dúvida que quem tem aqui estes planetas preza muito os detalhes e os pormenores. Isto pode ser chato às vezes, por exemplo, um carneiro. No outro dia estava a falar com uma amiga minha também, astróloga, ela dizia, pá, virgem e carneiro na cama não dá. Porque carneiro suja tudo e virgem que é tudo limpo. E eu vou contar-vos uma coisa, não cometendo inconfidências, mas eu há muitos anos tive uma relação com uma pessoa que era do signo de Virgem, tinha muitas energias em Virgem, já foi há muito tempo, e uma das coisas que eu achei imensa graça é que tinha que haver o banho antes, o banho depois, tinha que estar sempre tudo arrumado, só havia sexo se tudo estivesse arrumado e tu estivesse a cheirar bem limpo. E eu eu já era astróloga na altura, eu achava tanta graça aquilo. Havia um lado meu que adorava, porque eu tenho Vênus e Marte em Virgem, e eu pensava, isto é fantástico, tipo, ter sempre tudo arrumado, é o tipo, é idílico, é o sonho. Claro que isto não é para toda a gente, mas para quem é Virgem, ou para quem tem energias de Virgem, pode ser muito este lado, que é a atenção ao detalhe, ao pormenor, e pode ser uma pequena coisa, pode ser o pequeno almoço na cama, pode ser a casa estar arrumada. Ou seja, por exemplo, se vocês têm uma mulher ou um homem que tenha Marte e Vênus em Virgem, dificilmente conseguem despertar a libido ou a sexualidade para ter um momento de intimidade se as coisas estiverem desorganizadas em casa. Não dá, não vai conseguir desligar a mente da desorganização exterior. Então, eu acho que é muito curioso, sabes, e uma coisa, parei aqui um bocadinho em Virgem, mas dizendo isto, quando eu faço consultas de relação, consultas de sinastria entre casais, uma das coisas que falamos, eu falo muito das necessidades, eu digo, nós não temos que mudar, nós não temos que nos adaptar aos outros, nem temos que mudar por causa do outro. Nós temos é que compreender as necessidades do nosso companheiro e honrá-las. E se não estamos dispostos a honrar essas necessidades, então não faz sentido estarmos juntos, não é? Porque uma relação é um processo de crescimento e de construção de uma terceira energia que é a relação. Então não é errado eu precisar de ter, sei lá, a minha casa arrumada para ter um momento de intimidade. Assim como não é errado apetecer-me ter um momento de intimidade em qualquer lugar. A questão é o contexto, não é? A consciência com que eu o faço e respeitar essa minha necessidade. Porque não vamos dizer a uma pessoa, mas isso não é certo, tu gostares de tomar banho antes e tomar depois. Porque não, para aquela pessoa é importante. Então respeitar a forma como essa pessoa precisa de expressar a sua energia sexual. Há pessoas que precisam disso, outras podem não precisar, não é? Nós não somos todos iguais e a energia não vai ser expressa da mesma maneira para toda a gente. Então eu sinto que, saindo aqui um bocadinho da brincadeira, não é? Entre aspas, é muito importante que a gente respeite os nossos limites, as nossas necessidades, a nossa vontade e dar a conhecer ao nosso companheiro, quando temos um parceiro, o que é que nós gostamos e o que é que nós não gostamos. Este é um tema que também se fala muito agora na sexualidade, que eu acho brutal, que é, não tem nada de errado dizer aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Isso não desvaloriza a outra pessoa,
nem me desvaloriza a mim enquanto pessoa, se eu disser, olha, eu não gosto de fazer este tipo de coisas no ato sexual, eu gosto que faças isto, eu não gosto que faças aquilo, porque isso é construir a relação, isso é super importante. Uhum. Então, quando nós falamos aqui dos signos, também é um bocadinho isto, é cada um de vocês perceber quais são as minhas necessidades no relacionamento e o que é que para mim é realmente importante. Por exemplo, há pessoas que é muito importante a questão de ficar depois, não é? Um tempo, ou conversar depois. Outras pessoas gostam de conversar, outras pessoas não gostam de conversar. Por exemplo, se calhar pessoas que têm muita energia a dar precisam de conversar durante o ato sexual. Outras só gostam de sentir. Outras gostam de sair e depois de ter o seu momento sozinhas. Outras precisam de ficar com o companheiro. Nós precisamos dizer aquilo que nós gostamos na relação para que as coisas possam funcionar e respeitar a vontade de cada um, encontrando esse caminho do meio. Eu acho que é super importante. Porque se alguém gosta muito de ter as velas no quarto, porque é que não sabe pôr as velas? Tipo, qual é o problema? Ou se alguém gosta que seja uma coisa mais surpreende-me, porque não surpreender? Porque eu acho que isso é uma forma de amar também, sem dúvida, não é? Como estavas a dizer, é uma das linguagens do amor e respeitar a linguagem de amor de cada um de nós é super importante. Portanto, eu aí gostava, diz. Gostava só de acrescentar, sim, sem dúvida, uma das questões que mais impede a vivência de uma sexualidade de uma forma harmónica entre o casal é, de facto, essa falta de comunicação que existe. Porquê? Porque existem ainda tantos problemas em ou pedir que seja feita à minha maneira, ou achar que grande parte das mulheres não se sente merecedora de pedir que seja feita à forma dela, ou de dizer que não quer aquilo, ou que não gosta daquela forma, porque tem receio que o parceiro possa não compreender e vá procurar noutro lugar que não ali, não é? Então há muito essa necessidade de haver essa comunicação e de entender, lá está, tal como tu disseste, esse respeitar a vontade do outro. Eu até posso estar aberta a experimentar fazer de forma diferente e perceber, olha, afinal até gosto ou até encaixo com isto, não é? Ou então dizer, olha, de facto isso não serve para mim, não é? E dessa forma não vai acontecer. Pronto. E outra questão que falaste aqui do virgem, que eu gostava só de comentar, esta atenção aos tais detalhes, não é? À limpeza da casa, à arrumação, etc. Às vezes, esta é uma das grandes questões que impede a pessoa de se conectar com o prazer, que é o estar demasiado na mente, não conseguir abstrair-se da mente. Então, principalmente nós mulheres, não é? Que chegamos e temos os pensamentos, ai, deixei a carne descongelada, ai, amanhã não preparei isto para amanhã, Isso é um ai, esqueci bloqueio de fazer aquilo. a viver a sexualidade, sem dúvida, sim, pode ser um bloqueio, sim, portanto é super interessante. Então, íamos para a balança. E depois houve aqui coisas que eu não fui falando agora, fui lembrando, por exemplo, touro pode gostar muito de trazer a comida, não é? Para a relação e para o ato da sexualidade. Carneiro pode ser assim, os objetos mais estranhos e diferentes. Gêmeos também essa necessidade de experimentar jogos ou atividades, ou por exemplo, jogos que estimulem a sexualidade. Então, há diferentes tipos de estímulos que nas diferentes energias que fazem sentido ter. Quando estavas a falar da questão, por exemplo, esta questão da comunicação é muito importante. Por exemplo, touro, se calhar, é aquele que está sempre preocupado em saber se o companheiro está a gostar e se quer aquilo ou não, por exemplo. Se calhar, carneiro esquece às vezes porque é muito visceral, então vive as coisas sem pensar, não é? Muita impulsividade na relação. Então há diferentes perspectivas, mas todos nós podemos ultrapassar os nossos desafios e lá está, a comunicação é fundamental, seja para a sexualidade ou para outra coisa qualquer. As relações, muitas delas começam por falta de comunicação, as relações minam-se e autoconsomem-se e autodestroem-se por falta de comunicação. Há muito medo de comunicar porque se eu não me amo o suficiente e se eu não me valorizo o suficiente, eu vou ter imenso medo de comunicar com o meu parceiro as minhas sombras e as minhas dores porque tenho medo que ele me deixe quando descobrir quem eu sou verdadeiramente. Mas a verdade é esta, um dia vai descobrir e um dia vai-me deixar, ou um dia eu vou deixar, não por isso, porque eu não sou merecedora de ter, mas porque como não há honestidade desde o início, quando as pessoas se revelam e se descobrem, percebem que não tem nada a ver um com o outro, ou sentem que há uma omissão do ser de cada um. Então, isto eu sei que é difícil, o tema das relações acho que é assim um dos temas de crise da nossa era, as relações estão em crise, as pessoas estão em crise nos relacionamentos, mas é um caminho que podemos fazer e ter a coragem de o fazer, eu acredito que nos leva a relações muito mais plenas, muito mais autênticas, muito mais prazerosas, muito mais unidas e muito mais inspiradoras para os outros também.
Acho que todos podemos colaborar nesse sentido. A comunicação é fundamental. E no que toca à questão sexual, que eu sinto que se calhar é ainda mais difícil de falar, não é? Pela vergonha, a culpa, a sensação de ficar inibida, mais nas mulheres, mas os homens também. Os homens também têm inseguranças. Eu acho que às vezes esquecemos disso. Achamos que o homem é, não sei o quê, porque ele faz, acontece e não sei o quê. É uma máscara. Eles também têm insegurança, eles também pensam, eles também têm medo, eles também têm muito medo que a companheira não goste, que a companheira não aprecie, que a companheira fuja. Os homens têm muitas inseguranças também. Quanto mais homens eu acompanho e percebo que isto afinal não era só das mulheres. Eu mudei muito a minha perspectiva em relação ao masculino quando comecei a receber homens em consultas. E a fazer as pazes com isso, não é? Porque a gente mete na cabeça tipo, os homens são todos iguais e eles estão sempre prontos. É mentira, isso não é verdade. Não é verdade. Nós temos que desconstruir este pensamento. E já agora acrescento relativamente a isso dos homens, porque no último ano eu comecei a trabalhar mais com homens e de facto, se já não tinha de qualquer forma aquela ideia pré-concebida, comecei a perceber, porque lancei aqui uma jornada sobre os mistérios do prazer feminino para homens. E, de facto, se nós mulheres temos alguns bloqueios que estão relacionados com aquilo que foi a repressão feminina nos últimos séculos e agravando ainda, porque se compara com outros países, percebe-se que a ditadura até muito tarde teve um impacto muito, muito grande naquilo que é os bloqueios sexuais da mulher, mas o homem, se nós achamos, eu no outro dia até fiz esta brincadeira assim, bem, se os homens acham que nós somos complicadas, imaginem, eles não fazem ideia de quão eles ainda mais complicam. Mas, obviamente, o complicar é uma brincadeira, porque, de facto, eles também têm tido uma grande repressão naquilo que é a expressão das suas emoções, que é da exigência que lhes foi feito, de eles saberem tudo, de estarem sempre prontos, não é? De estarem sempre, ou seja, tens que estar sempre pronto e não podes mostrar emoções. Então, isso é um bloqueio. Exatamente. Isso era um bloqueio. Completamente. Sem dúvida. Portanto, nós precisamos fazer isto em conjunto, sejam, não interessa se são casais homossexuais ou não, mas nos casais entre homem e mulher, falando na dinâmica masculina e feminina, para sermos mais corretos, nós precisamos de fazer esta cura a dois. Eu acho que a cura a dois, se estamos numa relação, poder fazer este processo a dois é muito mais bonito e muito mais pleno do que se estivermos a fazer sozinhos. Então, abordem este tema com os vossos companheiros, companheiras, porque este é um tema que todos, de alguma forma, todos nós, em algum lugar da nossa história, ou algum lugar de nós, podemos ter algum tipo de bloqueio da nossa energia sexual também, e criativa, que depois bloqueia partes da nossa vida, não é? Portanto, é muito importante, tanto homens quanto mulheres, trabalharem isso em si, independentemente da sua orientação sexual também, porque isto toca toda a gente e de todos os géneros e todas as orientações sexuais. Vamos passar para a Balança, o 7º signo do zodíaco, portanto, que é o signo das relações, não é? Portanto, Balança quer se relacionar e a partir da Marte e Vênus em Balança uma grande necessidade de me relacionar, de me envolver, de me apaixonar, pode ser eu apaixonar-me com facilidade. Pode ser também trazido pela sombra a indecisão das relações, quer, não quer, ora não sei o quê, mas a necessidade de Balança é conhecer-se através do outro. E quando falamos de energia sexual acontece o mesmo, ter Vênus e Marte em Balança, há essa necessidade de me conhecer, de conhecer a minha energia sexual na relação com o outro, uma necessidade de fazê-lo na relação com o outro. Não fazer sozinho, mas muito com o outro. A Vênus está muito a Vênus em Balança pode ter muito, eu gosto de ser seduzida, eu gosto de ser conquistada, eu gosto de me sentir amada e nutrida. O Marte em Balança pode de alguma forma ser mais inibidor, ou seja, haver se falando num signo oposto que é Carneiro, que é uma energia explosiva e expansiva, Marte em Carneiro é bora lá. O Marte em Balança pode ser mais indeciso, mais comedido, mais contido, mas também ou seja, é mais ponderado, não é? Precisa de ponderar, precisa de avaliar, precisa de sentir, também sentir-se bem consigo para conseguir dar esse passo na direção do outro. Então depende, nós temos Vênus ou Marte, faz diferença em Balança, até porque Vênus em Balança está em casa, portanto está empoderada, e Marte em Balança não está tão empoderado, então pode haver aqui uma inibição maior ao nível da sexualidade. Mas pode já estar também, podemos ultrapassá-la, lá está, isto pode ser vivido em diferentes... Agora, ultrapassando, por exemplo, o Marte em Balança integrado, é muito os valores do respeito, de me colocar nos sapatos do outro, de querer
nutrir, cuidar e dar prazer ao outro da mesma forma que recebo muito esta parelha de me colocar em mim e me colocar no outro. Passamos para Escorpião, toda a gente está à espera. Não há nada a dizer em Escorpião, estou a brincar. Mas Escorpião é o signo da sexualidade. Podemos dizer que Touro é o signo da sensualidade e da sedução. E Escorpião, que é o signo oposto, é o signo da sexualidade, da energia sexual, da libido e da vontade sexual. Portanto, ter Vênus e Marte em Escorpião é muito intenso, é muito profuso, é muito profundo, é muito visceral, é muito instintivo, fala muito das nossas fantasias, das mais obscuras também, que possam existir. Se nós, por exemplo, pegarmos, ok, isto não é, não vamos aqui criar, não estamos a generalizar, mas se nós pegarmos em determinadas expressões, por exemplo, agora está-me a faltar a expressão, mas ter rituais, diz? BDSM? Desculpa, não percebi. BDSM, não sei se é isso que estás a referir. Mas, por exemplo, ter compulsões sexuais, ou ter obsessões, ou ter comportamentos mais obsessivos, pode estar muito associado a signos de água, não é? A vir de energias de água, porque as águas, principalmente as águas de Escorpião, também pode vir de peixe ou de caranguejo, mas principalmente as águas de Escorpião. Mas sem dúvida que é uma vivência muito visceral. Eu acho que esta é a palavra certa, é visceral, ok? Quem tem Vênus ou Marte em Escorpião precisa de viver a sexualidade de uma forma visceral, e quando isto está bloqueado é muito, muito intenso e pode ser muito autodestrutivo internamente para a pessoa. A Vênus em Escorpião é muito uma necessidade, é a necessidade do prazer a vários níveis, é quase como se fosse, lá está, uma fusão entre a matéria e o espírito na pessoa, não é? Porque Escorpião é muito intenso, é muito profundo, e quanto mais eu deixo, mais eu subo, portanto há essa profundidade. E o Marte em Escorpião é uma energia sexual, uma vontade sexual muito, muito intensa e muito forte, mas já está muito visceral, às vezes até pode ser escondida e obscura, ou seja, pode ser uma coisa que é vivida como se fosse sombrio. Nós podemos encontrar às vezes energias de Escorpião que não são, a gente olha para a pessoa e não parece, porque está escondido, às vezes é mesmo, como é que se diz, castrado, não é? Precisa-se desbloquear aquela energia poderosa que está ali dentro, não é? De alguma forma. E muitas vezes quando essa energia muito poderosa, lá está, quando está dentro do baú, não é? Quando não foi explorada, quando não se permitiu. Está aqui? Sim, olha, alguém perguntou, eu acho que vai ficar gravado, não vai? Acho que sim. À partida sim, se o Instagram permitir, sim. Há aqui alguém que diz que não se identifica com o Escorpião, e esta é uma das coisas. Por exemplo, eu também neste momento tenho uma pessoa que também disse o mesmo quando nós falámos sobre isso, e de facto ela percebeu que até agora, portanto, há muita coisa que a está a bloquear, em que isso não acaba por não se manifestar dessa forma. Mas também aqui depende se ela está em Escorpião em signo solar, não é? Ou se está no Escorpião em Marte, ou em se a menina que estava aqui estava do início, mas eu falei disso, ou seja, ver mais do que o Sol, onde é que temos Vênus e Marte no nosso mapa, e depois a casa onde está Vênus e Marte e os aspectos que fazem, porque isso faz toda a diferença. Lá está, se eu tenho uma Vênus e Marte em Escorpião a fazer quadratura, por exemplo, a Saturno, eu posso estar a inibir e a bloquear esta energia, por exemplo. Então ela é expressa de uma maneira completamente diferente, sim. Exato. E essa questão lá está, de termos essa força muito poderosa que não está expressa, isso pode ser canalizado de uma forma não tão saudável para outras questões da nossa vida, onde nós podemos ter muita raiva reprimida, porque muita raiva também pode ser energia sexual que não está bem canalizada. Então é importante também depois começar a perceber de onde é que isso veio e o que é que não está a ser manifestado. Pronto. Sem dúvida, é isso mesmo. Sim, porque isto é um tema assim. Nós tínhamos de estar aqui horas a falar sobre isto. Horas, meu Deus! Não faz mal, deixa-me ver, não me assustar. Está quase. Temos tempo. Então bora lá, vamos para Sagitário. Só faltam 4 signos. Então, Sagitário, Vênus e Marte em Sagitário é a vivência da sexualidade como se fosse uma aventura, em livre demanda, em liberdade, aventura, expressão, calores. Às vezes
pode ser um signo, ter a Vênus, e pode ser onde eu me tenho mais dificuldade, depois depende da Lua, metemos a Lua, mas que eu tenho mais dificuldade em vincular-me emocionalmente ao outro. Então a expressão de sexualidade é uma coisa muito mais livre e aberta e expansiva para fora, na necessidade de viver aventuras e experiências novas e diferentes, mas criando mais esse vínculo emocional, mas sem dúvida que há uma necessidade de explorar a sexualidade de muitas maneiras diferentes. Sei lá, uma necessidade de experimentar coisas novas, fazer coisas diferentes, de me conhecer, de conhecer o outro, de explorar fantasias e de explorar desejos, mas de uma forma que seja livre e de uma forma que seja expansiva, não propriamente, por exemplo, o Escorpião precisa disso, mas para dentro, para si próprio, não é? Para se descobrir, para ir à sombra. Aqui, Sagitário é para ir para fora, para ir para o mundo, não é? Depois temos Capricórnio, que é um signo de terra, portanto, lá está, pode haver uma Vênus e Marte em Capricórnio, uma abordagem da sexualidade com uma maior maturidade, sensatez e responsabilidade, a vivência da sexualidade de uma forma até séria, pode às vezes ser inibidor de uma certa loucura e espontaneidade, pode ser mais difícil para Capricórnio, para quem tem Vênus ou Marte em Capricórnio, ser fluido, espontâneo com a sua sexualidade. Ainda assim são pessoas dedicadas na exploração da sua sexualidade, mas que abordam esse tema como, às vezes pode ser um bocado um tabu, outras vezes pode ser, lá está, quase um objetivo ou com um planeamento e não ser uma coisa tão espontânea. Acho que aqui o grande desafio é não ser espontâneo e fluido, não é? E a sexualidade é uma energia mutável, criativa, não é? Que não se controla. E o desafio para Capricórnio é que pode haver esta necessidade de controle e de poder, não é? Na sombra pode ser muito o exercício de poder e de controle sobre o outro, mas de uma forma castradora pode ser inibo-me porque tenho medo de aceder às minhas emoções. Então se temos aqui uma energia de Capricórnio que tem medo de aceder às emoções, isto pode ser bastante inibidor e castrador. Se a pessoa já fez o seu trabalho de desbloquear as suas emoções, é alguém que se entrega com muita maturidade, com muita consciência e com muita responsabilidade, eu acho que é a palavra certa, e uma necessidade de honrar e respeitar muito o outro e a si mesmo nos seus limites e nos limites do outro. Capricórnio precisa disso, de respeitar os meus limites e os limites do outro. Aquário, vou só dizer 2 palavras, fora da caixa e loucura, estou a brincar, mas uma Vênus e Marte em Aquário é isso, é a experiência da sexualidade fora da caixa, diferente, fora do comum ou daquilo que é dito como comum, daquilo que é dito como normal. Isto não existe, mas preciso dizer entre aspas. É a busca de prazeres de formas mega criativas e lá está, diferentes, diferenciadoras, muitas vezes incompreendidas pela sociedade ou pelos outros, um lado muito fora, extravagante, às vezes exagerado, mas é a necessidade de viver e de experienciar a sexualidade. É muito mais extravagante do que a energia de Sagitário. Sagitário é um bocadinho mais animal e selvagem. Aquário não é tanto esse lado animalesco e carnal, mas é um lado mais, como é que eu ia dizer? Não é mental, pode ser, porque é um signo de ar, mas é a busca daquilo que tudo que é diferente e que ainda não existe, não é? Então, se calhar as pessoas que inovaram ou a inovação que foi trazida, por exemplo, ao longo das épocas e das eras, desde que a humanidade existe ao nível da sexualidade, foi muito vivida por aquarianos, não é? Ou por pessoas de energia de aquário, que vieram desconstruir tabus. Também pode ser a desconstrução, Vênus e Marte em aquário, alguém que vem desconstruir tabus naquilo que é a sexualidade, ok? Daquilo que é conhecido como a sexualidade, que vem falar destes temas, que vem trazer as coisas de uma outra perspectiva. E pode haver essa necessidade de viver isso também nas próprias relações. Em peixes, eu costumo dizer sempre que peixe é o signo mais difícil de interpretar, porque é sempre tudo ou nada, não é? É o oceano de vida, é a unidade. Portanto, nós podemos ter uma Vênus e Marte em peixes e viver isto de uma forma mega luminosa, ou seja, a sexualidade está ligada intimamente com a espiritualidade, com o divino, como se fosse um ato sagrado, um ato divino, um ato
sagrado para a pessoa, portanto a pessoa entrega-se num ato de sacralidade, de viver a sua divindade e despertar o seu lado espiritual e divino, honrando a sua essência e do outro. Então a sexualidade é vivida de uma forma muito profunda e muito terapêutica e muito curadora, mas temos o outro lado de peixes que pode ser a sexualidade vivida como alienação, como escapismo, como fantasia, como alienação da realidade, ilusões e fantasias. Portanto, temos o outro extremo de peixes, mas sem dúvida que peixes fala muito, é o romântico, é o poeta, é aquele que imagina, aquele que inventa, aquele que se liga a linguagens mais subtis. Então, uma Vênus em peixes procura aquilo que também é diferente, mas que é romântico e, como é que eu ia dizer, alternativo, mas onde se sinta una, portanto uma Vênus em peixes precisa de sentir una com o outro e com a sua expressão sexual e pode até desenvolver ou despertar a sua sexualidade através da arte e da criatividade muito antes de chegar à parte física sexualmente. E Marte em peixe acaba por ser muito isso também. Pode, lá estar, como é um signo de água, depende muito de como estão as minhas emoções, ou pode ser um bloqueio e eu não consigo agir ou fujo, ou então pode ser vivido de uma forma, como é que eu vou dizer, alienada e uso a energia sexual, mas não é de uma forma construtiva que me vai destruir e que me vai fazer mal, dependência, criar uma dependência sexual, por exemplo, não é? Também há esse tipo de desafios, mas também é o Marte em peixes mais integrado, é eu quero dar, eu quero viver isto como uma dádiva, na partilha e na troca com o outro, não é uma coisa mais, lá está, divina, sagrada. E aqui vamos, por exemplo, podemos ir à sexualidade sagrada, podemos dizer que em peixes encontramos esta fusão, porque peixes é o fim, então peixes tem um bocadinho de todos os signos dentro de si, é a integração destas 12 experiências humanas, que são os 12 signos, porque os 12 signos estão dentro de nós, de alguma forma. Então, em peixes, eles encontram-se todos para se fundir na unidade. Então, sim, é isto. É muito bonito. Foi uma viagem que fizemos. Sim, sem dúvida. É muito bonito e agora estavas a falar nisso dessa forma como o peixe pode se entregar de facto a essa conexão, não é? Essa espiritualidade que é muito isso que a sexualidade sagrada convida, em que o sexo não é só um momento de troca de prazer, mas é um momento de ligação, de conexão, em que podem inclusivamente duas almas se fundirem no momento em que estão nesse ato de fusão, de amor, de trocas energéticas, em que há muito mais coisas que se troca para além de fluidos, lá está, e de facto, há bocadinho depois fiquei de dizer, portanto fizemos um comentário sobre touro e tu falaste sobre o despertar dos sentidos, que a sexualidade sagrada convida muito para isso, e aquilo que eu digo que se o Tantra fosse, porque o Tantra, a sexualidade é só uma ínfima parte do Tantra, não é? Então, se touro é toda essa conexão com o corpo, é todo esse o prazer que eu consigo ter com o toque, com o paladar, com a música, com aquilo que me rodeia, não é? O escorpião vai muito mergulhar na profundidade que é a nossa essência. E que no fundo é aquilo que o Tantra também é, que é mergulhar na nossa essência, descartarmos de tudo aquilo que nos compôs, que nos foi sendo adicionado pelas capas da sociedade, não é? A educação, a formação que nós tivemos, as crenças que nos foram colocadas, e o escorpião vai muito a essa essência e vai, que é o Tantra que faz isso, que é, vamos então, quem sou eu? Não é? Quem é a minha essência? O que é a minha verdade? O que é que eu quero realmente? O que é que eu preciso? Aonde é que eu quero ir? Não é? Então é desconectar disso tudo. Tem que desconstruir, que é escorpião, não é? Sim, é muito isso. Qual. Portanto, sim, é incrível porque, e na verdade, com todos aprendemos. Uma coisa, eu estava aqui a ver alguns comentários, mas não sei se estas pessoas que estão a comentar estavam cá desde o início. O que eu vos recomendo é que vejam desde o início a live. Exato. Porque eu enquadrei isso, ou seja, não há signos maus e bons no sexo ou na sexualidade. Cada signo tem uma expressão diferente e não tanto o nosso signo, mas a combinação dos vários planetas no nosso mapa e as dinâmicas que eles fazem entre si vão mostrar-nos como vivemos a sexualidade. Não existe uma má sexualidade, o que existe é uma sexualidade bloqueada, oprimida, castrada por medos, por crenças, por memórias, que pode ser trabalhado. E nós estamos aqui também para desconstruir isso, ou seja, vocês podem trabalhar isso com o vosso desenvolvimento pessoal, com terapia, com acompanhamento, com estudo, com autoconhecimento. Nós podemos desbloquear isto. E claro que há pessoas que têm mais fragilidade, há pessoas que têm mais dificuldade, há pessoas que têm muito mais facilidade em expressar a vida sexual do que outras. Também falei disso no início, mas
todos merecemos essa oportunidade de nos curarmos na relação. E uma coisa muito importante, muito, que eu por acaso ia dizer no início e esqueci-me, porque eu faço isto quando faço um mapa astral. Eu digo sempre isto, quando faço consultas de casal ou sinastria, uma coisa que eu digo sempre é, nós podemos ter 20 relações e podemos, na verdade, ir buscar os mesmos padrões, porque tipicamente nós vamos buscar os mesmos padrões, vamos buscar as pessoas que nos vão mostrar aquilo que precisamos curar e que ainda não aceitamos ou que rejeitamos em nós, ainda. Então, nós vamos atrair, e se nós não aprendemos numa relação, a gente vai buscar noutra, porque inconscientemente a gente vai se apaixonar por aquela pessoa que vai trazer a mesma sombra e os mesmos desafios. Ainda assim, nenhuma relação é igual, nenhuma é exatamente igual. Porquê? Porque a minha energia, aquilo que eu sou feita, aquilo que sou eu, que é a minha essência, em relação com outra essência, com outro ser, vai vibrar numa terceira entidade que é a relação. E essa terceira entidade nunca é igual entre pessoas diferentes. Então, a nossa sexualidade não é vivida exatamente da mesma maneira, com parceiros diferentes e em diferentes fases da nossa vida. Portanto, é mesmo diferente. E nós podemos ajudar, podemos ter um companheiro que tem dificuldades, por exemplo, na sexualidade. Nós podemos ajudar e estar disponíveis para, eu vou ajudar-te a ultrapassar isso, o que é que nós podemos fazer, o que é que eu posso fazer, o que é que queres trabalhar. É possível fazer essa coisa, okay? Não é impossível. Então não coloquem as pessoas em categorias, porque este é virgem, coitado, não vai conseguir ter uma boa performance, não se sabe. E temos que perceber o que é que está lá. Será que a pessoa tem medo de aceder à sua energia? Será que é uma pessoa que é tão mental, como a Alicia há bocadinho dizia, fica tão presa à organização, que acaba por perder a espontaneidade com o meu corpo e com a minha energia e bloqueio isso, mas está lá um potencial. Eu partilho isto no início também. Eu já vivi a minha sexualidade de formas completamente diferentes ao longo da vida. Hoje estou numa fase espetacular, mas já tive em fases, que eu dizia, nunca mais quero experimentar a minha energia sexual na vida. Eu chegava a pensar isto, porque isto é horrível, porque tenho dores, porque me sinto a ser violada, porque odeio isto. E não é nada disso que acontece hoje. Então, se eu tivesse ficado presa a isso, eu nunca mais tinha tido. E nunca mais, se calhar, me tinha envolvido com ninguém ou me tinha permitido entrar no campo energético de alguém. Então, não se limitem por essas coisas, nem por momentos da vossa vida. Eu acho que isto é muito importante dizer, porque às vezes nós ficamos presos na crença, né? Ficamos ali. Que não é por termos determinado mapa astral e determinada tendência, não é? Ou determinados desafios, determinados bloqueios, que vai ter que ser assim para o resto da vida. E eu também passei por isso que tu estás a partilhar, que é, também achava que a sexualidade ia ser vivida assim para o resto da vida, e depois, e estava extremamente triste, não é? Então isto vai ser assim para o resto da vida. É isto que falava da sexualidade, não é? E depois quando comecei a perceber que assim, espera, há muita coisa aqui por desconstruir. Então, hoje em dia, isso para mim foi tão impactante, foi algo tão importante na minha vida, em que veio desbloquear toda a minha energia sexual, que depois veio se refletir na minha criatividade, porque a energia sexual é a energia criativa. Então, hoje isso foi tão impactante e transformou de tal forma a minha vida, que hoje é isso que eu faço e que ajuda outras mulheres e outros homens também, nesse sentido, a desconectarem-se todos os seus bloqueios e a conectarem-se com aquilo que é a sua essência, que é a sua verdade, e realmente a permitirem-se explorar a sua sexualidade sem tabus, sem medos, sem vergonhas, sem culpas. Então pronto, olha, e aproveito estou a olhar aqui para as horas, para isto não ficar aqui muito mais longo, e aproveito para dizer que agora em janeiro, dia 1 de janeiro, vou começar uma jornada para mulheres de empoderamento feminino e alquimia sexual, onde se faz precisamente essa transformação, essa jornada de transformação. E pronto, e também vou acompanhando pessoas em sessões individuais, casais também, queiram ressignificar a sua sexualidade, a jornada de mistérios de prazer feminino para homens, as sessões também para homens, de empoderamento, pronto. E aí estou disponível para ajudar, para quem quiser mergulhar aqui mais a fundo neste tema e transformar, não é, essa realidade na sua vida, porque no fundo isto é uma transformação para a vida. Pronto, sim, não dá depois para voltar para trás. Mesmo, é um tema muito importante. Olha, eu quero-te agradecer por me teres convidado. E pronto, olha, uma pergunta que me fazem sempre: Cláudia, quero uma consulta contigo. Neste momento tenho a agenda encerrada para consultas, mas vou abrir em breve para os últimos 3 meses do ano, ou seja, até setembro estou com a agenda fechada, mas vou abrir para outubro, novembro e dezembro. Quem quiser é só mandar um e-mail e depois receber a informação toda. Eu faço consultas individuais, consultas de relação, podemos trabalhar a sexualidade também através do mapa astral, se bem que eu não faço acompanhamentos e
por isso encaminho sempre para outros terapeutas e para outras pessoas quando recebo e quando as pessoas me dão, tipo, eu tenho este tema para trabalhar, eu reencaminho sempre, mas conhecer o nosso mapa é um ponto de partida para diagnosticar e para compreender aquilo que precisamos trabalhar, portanto pode ser muito interessante também. E vou começar, pronto, assim a novidade maior é que vou começar o curso de Astrologia, a terceira edição em setembro, e as inscrições vão abrir para a semana, portanto fiquem atentos à página. E tenho os retiros, neste momento só tenho vagas para um retiro, que é o retiro de outubro, 4 dias aqui em Portugal, ainda tenho inscrições abertas, já tenho 4 vagas ainda, por aí, 3 ou 4 vagas. Pronto, é isto, acho que basicamente. Depois faço outras coisas, mas pronto, é sempre muita coisa a acontecer. Espero que tenham gostado, que vos tenha ajudado a compreender, se calhar um pouco melhor, ou trazer luz, não é? Trazer uma luz e uma compaixão maior à forma como vivemos connosco e com os outros a sexualidade, não é? E começarmos também a desmistificar este tema, que ainda é um tabu e que ainda às vezes não temos tanta vergonha ou tanta coisa de falar. Se me dissessem, eu estava a pensar nisso há bocado, Alicia, se me dissessem tipo, sei lá, há 5 anos atrás, que eu ia em lives, que já não é a primeira live que falo a falar de sexualidade, já falei com outra colega da área, também já fiz uma live com ela há 2 anos sobre sexualidade e consciente. E se me dissessem tipo há 5 anos que eu ia falar sobre isso, tipo no Instagram, sobre astrologia, nem pensar, a minha ver-nos em vídeo, nem pensar, alguma vez eu vou falar disso, isso não tem para eu falar. E portanto aqui estou eu a falar sobre esse tema com muito mais abertura, porque também já fiz esse processo comigo de me libertar um bocadinho dos preconceitos e da vergonha em falar. Vergonha do quê, não é? Em falarmos de sexualidade. Então, é uma coisa muito natural. Mas não era, se me conhecesse há 6 ou 7 anos atrás, não seria uma coisa natural para mim falar, porque eu ainda estava bloqueada no meu processo. E eu igualmente, Cláudia. Sim. Eu alguma vez pensava, se quero tornar-me coach de Tantra e sexualidade consciente e ajudar outras mulheres a trabalhar sexualidade. As coisas mudam, portanto nós todos podemos mudar. É isso. Não é? É isso mesmo. Obrigada. Beijinho grande para ti. Cláudia, foi mesmo um prazer. Gratidão também a todos os que estiveram presentes. Pronto, se tiverem mais dúvidas, mais questões, não conseguimos responder a tudo, mas contactem a Cláudia para tudo o que é relacionado com a astrologia e se alguém quiser trabalhar sexualidade, empoderamento pessoal, estou aqui disponível. E pronto, e até já. Um beijinho a todos, um beijinho Cláudia e até à próxima. Beijinho, até já. Gratidão, tchau, tchau.